Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova da Federal do Paraná de 2012, questão 59 diz: dois tipos de transporte que podem ocorrer nas membranas plasmáticas são o transporte passivo e o transporte ativo. O primeiro pode ocorrer por simples difusão do elemento a ser transportado através da bicamada lipídica da membrana. É o que ele está mostrando aqui. O meu soluto, o meu elemento a ser transportado, simplesmente atravessa, por isso é difusão simples. Já o transporte ativo sempre depende de proteínas que atravessam a membrana, as quais o elemento a ser transportado se liga, desligando-se posteriormente do outro lado da membrana. Você precisa de um transportador aqui. Ambos os tipos de transporte estão esquematizados na figura ao lado. Com base nessas informações nos conhecimentos de biologia celular, assinale a alternativa que apresenta corretamente os gráficos de cada tipo de transporte. Olha uma coisa legal. O transporte passivo aqui, a difusão simples, ela vai acontecer, né? Como que ela acontece? Você imagina que você tem aqui um volume de líquido qualquer. E aí, nesse volume de líquido, eu coloco um monte de gotinhas de tinta. Com o tempo, o que vai acontecer? As gotinhas de tinta vão procurar se espalhar da maneira mais homogênea possível. Essa é a tal da difusão. Qual é a velocidade com que isso vai acontecer? Depende da concentração. Quanto mais concentrado aqui, mais rápido ela vai tender a ir para o equilíbrio. Se a coisa já está muito perto do equilíbrio, tá? Se tem pouco aqui e pouco aqui, ele não vai fazer um esforço muito grande. A velocidade de difusão está muito relacionada à diferença de concentração entre as duas áreas. Quanto maior a diferença de concentração, maior é a velocidade da difusão. Tá? Isso acontece de uma maneira diretamente proporcional, porque não existe nada que atrapalhe o transporte de difusão simples. Quem é aqui tem um gráfico diretamente proporcional para a difusão simples? Aqui a difusão simples é o primeiro. Só a letra A. Olha aqui. Se a diferença de concentração é zero, a velocidade é zero. Se a velocidade é 50, se a concentração é 50, a velocidade é 20. E entre um e outro a proporção sempre se mantém. Ó, retinho, 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 retinho. Esse aqui não pode ser, porque é um absurdo. Independente da concentração, a velocidade é sempre a mesma? Claro que não. A gente viu, quanto maior a diferença, maior a velocidade. Aqui nós temos inversamente proporcional. A velocidade vai ser máxima quando a concentração é zero, que é absurdo, não tem como isso. Você poderia se confundir com essa daqui. Mas essa aqui não é diretamente proporcional. Essa aqui ela está fazendo uma curvinha. E olha que interessante. Chega nesse ponto aqui, ó, quanto mais você aumenta a concentração, isso não reflete na diferença da velocidade. Antes aqui eu tinha 35, a velocidade era 1. Agora com 50, a velocidade continua sendo a mesma. Isso não acontece, ok? Quanto mais rápido, quanto mais concentrado, mais rápido. É mais gente querendo se expandir por aqui. E quanto ao transporte ativo? Transporte ativo, a princípio, iria seguir a mesma lógica. Quanto maior a diferença de concentração, maior a diferença de difusão. Mas, como ele sempre depende de uma proteína que atravessa a membrana, o transporte não é tão simples assim. O transporte não é tão liberado assim. Imagina aqui que eu tenho na minha bicamada lipídica, aqui é a minha camada lipídica, e aí eu tenho uma proteína transportadora. E aí a minha concentração aqui fora é imensa. Ele está doido para entrar. E aí ele está entrando na maior velocidade que ele consegue, mas ele tem uma porta só para entrar. Imagina uma multidão tentando sair de uma sala ou tentando entrar em uma sala. A velocidade com que essa multidão passa está limitado pelo tamanho da porta. Se eu coloco outra porta aqui, aí a velocidade pode potencialmente dobrar. Olha lá. Isso quer dizer que
que o transporte ativo é saturável. No sentido de ele atinge uma velocidade máxima, e a velocidade máxima depende da proteína ou da quantidade de proteínas que você tem para fazer esse transporte. Quem que se parece um transporte que ele começa muito rápido e daí a diferença vai diminuindo, está justamente aqui. Não adianta eu dobrar a quantidade a concentração de soluto se eu não dobrar a quantidade de transportadores. Tá? Chega nesse ponto, o transportador já satura, já está passando o máximo de soluto que ele consegue transportar por minuto. Então a resposta é a letra A, de ativo. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo, amanhã tem mais e até a próxima.